Olá! Se você se sente constantemente cansada, sobrecarregada, ou tem a sensação de que você está sempre reagindo à vida, esse vídeo é para você. Porque hoje eu vou te revelar exatamente como eu fiz para sair do que eu chamo de modo de sobrevivência e atingir um estado de neutralidade em 45 dias. E eu não vou te dar teorias abstratas, não, tá? Nada disso. Eu vou te mostrar de forma bem cirúrgica e concreta o antes, o durante e o depois desse processo. Você vai entender o que de fato é você viver no modo de sobrevivência e por que você às vezes pode estar nele sem nem saber. Como esse padrão se manifesta no seu dia a dia e muitos sinais que talvez você ignore e o que muda na prática quando você começa a se libertar e como que isso afeta também a sua energia, seus relacionamentos, suas decisões. E aí, é claro, o processo exato que eu usei para fazer essa transformação toda em mim. E como você já me conhece aqui, eu sou muito objetiva, por isso a gente vai fazer o trabalho de storytelling ao contrário. Primeiro, eu vou trazer para você o mapa completo do que a gente vai explorar, que é basicamente isso aqui, tá? Eu vou te guiar pelo caminho passo a passo, teoria do que é modo de sobrevivência, depois o que é neutralidade, depois como que a gente sai desse lugar, tá? E só no final eu vou te contar por que eu criei esse processo, qual é a minha história pessoal por trás de tudo isso, se você tiver interesse em saber. Mas pelo menos o que é modo de sobrevivência, qual é a diferença de estar num estado regulado e como você consegue chegar nisso, você já vai receber agora aqui no começo. Então vamos lá. Então, antes da gente mergulhar no processo em si de como você chega lá, eu vou te ajudar a reconhecer onde você está agora e entender assim também para onde você pode ir. Vamos começar pelo ponto mais importante. Enquanto eu estou explicando esse mapa, eu quero te convidar a fazer um exercício. Tenta observar em você mesma. Agora, em qual desses lugares você sente que você está vivendo hoje? Porque acredita que quando você enxerga isso com clareza, a mudança começa a acontecer quase que imediatamente. O que eu percebi ao longo de anos de trabalho é que muitas mulheres acham que elas estão apenas cansadas ou sobrecarregadas ou que são sensíveis demais. Mas em uma quantidade assustadora de casos, existe algo muito mais profundo acontecendo. O que está por trás não é só cansaço, é uma organização interna inteira voltada para uma sobrevivência relacional. E quando você começa a olhar para isso por diferentes dimensões internas, seus pensamentos, suas crenças, suas emoções, seu corpo, seu comportamento, suas decisões, e também pelo espelho externo, como que são seus relacionamentos, como que é a prosperidade da sua vida como um todo, fica muito, muito mais difícil continuar ignorando esse padrão, tá? Então, antes de mais nada, é fundamental entender uma coisa. O ser humano possui diferentes modos de sobrevivência. E aqui tem uma curiosidade: muitas pessoas passam décadas achando que isso é apenas o meu jeito de ser, quando na verdade é só um padrão do sistema nervoso tentando sobreviver. E é crucial você entender isso, porque o modo de sobrevivência não se manifesta sempre da mesma forma, tá? O seu corpo pode reagir de maneiras diferentes, dependendo da estratégia que ele aprendeu para se proteger. Quando o seu organismo interpreta um contexto como algo potencialmente ameaçador, diferentes estratégias de defesa podem ser ativadas dentro de você. E aí temos aquelas bem conhecidas, que é a luta, que a gente chama de fight, que é o confronto, o controle, ou tentar dominar uma situação. A fuga, que é o flight, que é evitar, escapar, ficar muito ocupada, hiperproduzir ou se manter em movimento para não entrar em contato com desconforto. O congelamento, que é o freeze, que é você travar, paralisar, você adiar as coisas ou se desconectar ou dissociar. E o fawn, que a gente pode traduzir como apaziguamento, que é se adaptar de forma excessiva
para reduzir uma tensão da relação, para preservar o vínculo e para evitar uma rejeição. E existe um desses padrões que é extremamente comum em mulheres, principalmente, mas que quase ninguém tem explicado com a clareza necessária. Então, perceba uma coisa muito importante: nenhuma dessas respostas é um defeito da sua personalidade. Elas são estratégias de sobrevivência que o seu sistema nervoso aprendeu em algum momento da vida. E um ponto crucial aqui é que essas respostas não surgem primeiro no pensamento. Elas surgem no sistema nervoso. Quando você entende isso, você percebe que muitas reações que você achava que eram suas são, na verdade, respostas automáticas do seu organismo. E aí entra aquela descoberta fundamental ali da neurociência, do conceito da neurocepção, do Stephen Porges, da teoria polivagal, que é o processo automático que o seu sistema nervoso detecta sinais de segurança ou ameaça no ambiente e antes mesmo de você pensar sobre a situação. Ou seja, seu corpo percebe primeiro, depois a mente tenta explicar o que aconteceu. A neurocepção é o nosso sistema nervoso constantemente escaneando o tom de voz, a expressão facial, a postura corporal, o ritmo da conversa, as micromudanças emocionais nas pessoas ao redor. Quando esses sinais eles são interpretados como ameaça, nosso organismo ativa automaticamente resposta de defesa. Isso significa que muitas vezes o seu comportamento não surge de uma escolha consciente, mas de uma leitura automática de perigo que foi feita pelo seu sistema nervoso. E aí hoje, então, a gente vai falar com uma atenção um pouco mais especial para o FAUM, que é aquele que eu mencionei que é tão comum em mulheres principalmente, que é pouco discutido e muitas vezes passa desapercebido. No padrão de apaziguamento do FAUM, a pessoa aprende muito cedo que a aceitação e que a segurança dela dependem de se adaptar. Então, o que ela faz? Ela desenvolve uma inteligência adaptativa muito sofisticada. Ela sabe ler o ambiente, ela consegue antecipar a reação dos outros, evitar conflitos, ela entende que ela precisa agradar e também muitas vezes ela tenta regular o emocional das outras pessoas. E essa é uma estratégia adaptativa desenvolvida lá na infância. O sistema nervoso ele aprendeu que manter o vínculo é a forma mais segura de você evitar a ameaça. Com o tempo, essa adaptação vai se refinando. A pessoa desenvolve uma capacidade enorme de perceber os sinais emocionais, mas muitas vezes acontece junto com uma redução da percepção interna do próprio corpo. Isso chama de interocepção, que é a capacidade de você perceber os sinais internos do organismo, como, por exemplo, a tensão, a necessidade de pausa, ou o desconforto emocional, ou o limite pessoal. Em muitos padrões de FAUM, acontece uma combinação muito comum e é perigosa. A hiperatenção ao ambiente e a baixa percepção interna. E esse é um ponto que muda completamente a forma como você entende o que a gente chama de people pleasing. A pessoa percebe que os outros precisam, tudo que os outros precisam, mas ela tem uma dificuldade de perceber o que ela mesma sente ou precisa. E o desafio real aparece quando essa estratégia, que lá na infância foi vital, continua acontecendo de forma automática na vida adulta. Quando você começa a observar isso em diferentes dimensões da sua vida, essa diferença fica gritante. E aí, então, para ficar um pouco mais claro, eu vou te mostrar essa transição em 3 momentos dessa jornada de 45 dias. O antes, quando o padrão de sobrevivência estava dominando a minha resposta. Durante o processo, que eu vou ensinar o como depois, quando a reorganização do sistema nervoso começou. E depois, o estado consolidado, onde a identidade adulta começou a estabilizar. E aí, então, eu vou fazer esse comparativo prático e direto para você conseguir ver se você se identifica nessas situações. Porque quem está dirigindo muitas das suas decisões, se você estiver em modo sobrevivência, não é a sua parte adulta e consciente. É o seu padrão antigo, da sua criança, que está tentando a todo custo garantir uma segurança ali nas relações, que talvez você já nem precisa mais. Mas isso você vai descobrir agora.
Então vamos ver aqui. Então se prepara aí para começar a se reconhecer, porque o que eu vou trazer aqui não é só conceito, são situações mesmo do dia a dia, que revela como que os modos de sobrevivência reorganiza praticamente todas as dimensões da sua vida. E o mais importante também é depois, né? Como que a neutralidade transforma isso. Mas vamos começar pelo tópico 1 ali, sistema nervoso. Então, antes, quando a gente está em sobrevivência por faun, por exemplo, o seu sistema nervoso ele opera a maior parte do tempo em modo de alerta. Então, a sua neurocepção de ameaça, ela está hiperativada. Isso significa que o seu organismo pode interpretar os sinais sociais neutros ou às vezes ambíguos como um risco de rejeição ou de conflito. E aí você fica em hipervigilância social. O seu corpo, ele tem sinais às vezes como um ombro que está tenso, a mandíbula apertada, a respiração que é mais curta, aquela sensação constante de tensão. Você fica monitorando o ambiente, percebendo o tom de voz, a expressão das pessoas e tentando prever as reações antes mesmo de alguma coisa acontecer. Por exemplo, você revisa mentalmente as mensagens antes de enviar ou reescreve várias vezes. Você pensa repetidamente se alguém pode ter ficado chateado com alguma coisa que você disse. Você sente necessidade de se explicar demais para evitar um mal-entendido. Você tem dificuldade de falar não sem se justificar de uma forma extensa, longa. E tenta resolver rapidamente qualquer desconforto ou qualquer conflito que tenha no ambiente. Porque o conflito, ele é interpretado como um risco para o seu sistema. Então, você sempre vai suavizar, se adaptar, se antecipar, mesmo quando ninguém pediu. O corpo nunca consegue relaxar de forma profunda. Mesmo quando você está descansando, a mente fica ativa, revisando conversa, imaginando cenário. Quando a gente aplicou essa mentoria de engenharia de identidade, nas primeiras semanas, o sistema começou gradualmente a reduzir a ativação automática, então você percebe a ativação, o coração acelerado, aquela tensão no peito, aquela vontade imediata de resolver alguma coisa, mas você percebe. Por exemplo, você percebe aquela vontade automática de responder imediatamente as coisas, aquele impulso, aquela ansiedade, quando alguém demora, por exemplo, para te responder. E aí você começa a criar uma pequena pausa antes de agir. Começa a surgir momentos de regulação. O corpo, ele experiencia estados diferentes de respiração, uma sensação de espaço interno. Você tem o impulso de agradar, mas ele ainda não está mais completamente automático. E aí, ao final dos 45 dias, quando o sistema nervoso para de estar no automatismo ali defensivo, você consegue distinguir melhor o que é uma ameaça real, ou uma tensão relacional normal, ou uma situação neutra, do que das outras situações. Então, você sustenta a presença, mesmo numa situação que está desconfortável socialmente. Tem mais sensação de segurança interna. Quem está dirigindo as suas ações não é só o padrão adaptativo, tem espaço para uma escolha consciente. Bom, agora vamos para o segundo item, mente, pensamentos, emoções e energia mental. No antes, a grande parte da sua atividade mental, ela gira em torno de reduzir o risco das relações. Então você fica pensando, será que tá tudo bem? Será que fulano tá chateado comigo? Será que eu exagerei? Ai meu Deus, deixa eu resolver isso logo. Eu preciso me explicar melhor. Você fica revisando conversa, fica repassando mensagens mentalmente. Você tenta interpretar os sinais do comportamento dos outros. E isso consome uma energia enorme mental. Nesse estado do antes, as emoções são de ansiedade, de culpa se você se prioriza, de medo de desapontar o outro, medo de ser rejeitada, medo de ter conflito. E elas dirigem o seu comportamento. Depois, quando você começa a trabalhar a engenharia de identidade, surge um pequeno espaço entre sentir e agir. Você até percebe o pensamento, percebe a emoção, mas não reage de forma automática. E aí, no final do processo, a mente tem critérios internos. Então, o que é coerente comigo nessa situação? O que eu escolho fazer? O que faz sentido?
Enquanto antes a sua energia mental ela era usada para vigilância, agora ela fica disponível para você criar, para projetos, para estar em presença, para aprender novas coisas, para olhar para a direção da sua vida. Vamos para o terceiro ponto? Comportamento adaptativo. Então, antes, o seu comportamento é sobre dificuldade de dizer não, se explicar demais, antecipar a necessidade do outro, suavizar uma opinião, concordar rapidamente. Você fica tentando prevenir o desconforto. Você resolve o problema antes dele existir. Você oferece ajuda antes que alguém peça. Você tenta manter o ambiente estável de forma emocional. E aí, depois desse processo, o seu comportamento tem um critério interno. Você diz não, mas de forma simples, sem explicação excessiva. Você não fica tentando reparar a emoção desconfortável do outro. Eu tô tentando ser um pouco mais breve, porque são muitos pontos para trabalhar, mas o mais importante depois é como a gente sai disso, né? Então vamos ver as suas tomadas de decisão, por exemplo. Antes, você tem medo do conflito, tem medo de desapontar, então muitas vezes você aceita projeto que você não quer. Você mantém uma relação que não faz sentido, você evita se posicionar. E aí depois, quando você começa a sair desse lugar, você começa a questionar o que eu quero. Será que eu estou agindo por medo? Será que eu estou agindo por conflito? E depois, as suas decisões começam a se basear muito mais nos seus valores, na sua coerência, na sua direção de vida, naquilo que você acredita, mas de forma leve no corpo. Você consegue perceber que não é um comportamento isolado. O modo de sobrevivência, ele reorganiza praticamente todas as dimensões da sua vida. Se você estiver se reconhecendo nesses pontos, espera um pouquinho aí que até o final do vídeo eu vou explicar como que você sai e o que mudou na minha vida aí nesses 45 dias, né? Então, vamos para o ponto 5, que é identidade e autoimagem. Antes, você está muito sobre o papel que você exerce. Então, eu sou quem cuida de todos, eu sou quem segura tudo, eu sou a boa, eu sou a forte. E depois você vai começando a assimilar que você pode desagradar e ainda tá em segurança. E aí depois, ao final, você se percebe como alguém que tem autonomia sobre a própria vida. O que é um grande passo. Penúltimo ponto, suas relações. Esse ponto, gente, eu acho ele super importante. Porque eu vejo muitas mulheres em relacionamentos abusivos por conta do modo de sobrevivência do faun, tá? Nas relações, por exemplo, no meu caso, antes de aplicar a mentoria, os relacionamentos eram marcados por muita adaptação, então eu tolerava muito mais do que eu gostaria, assumindo a responsabilidade emocional dos outros, evitando me posicionar. A sensação é que você sempre carrega mais do que você recebe. E aí, durante esse processo, as pessoas continuam querendo que você resolva tudo, você ainda tem relação de dependência emocional, você ainda tem dinâmica em que você se adapta demais, mas você já consegue perceber e, ao final, mudar essas relações para que sejam com mais reciprocidade, entende? Você está presente ali com mais autonomia e é você quem pode direcionar se essas relações te desestabilizam, te colocam em sofrimento ou se elas fazem com que você se mantenha no seu estado normal. E aí, para fechar, vamos falar do corpo e da saúde, que esse ponto é importantíssimo, principalmente para quem tem mais de 40. O corpo, quando você está em modo de sobrevivência, ele mostra sinal de sobrecarga. Então, é tensão muscular, é cansaço mental, é ruminação, é dificuldade de desligar, é uma insônia que nada resolve. E com o processo de saída do modo de sobrevivência, o seu corpo começa a relaxar, a respiração fica mais profunda, reduz a tensão, o sono melhora. E aí, ao final, você tem de fato uma estabilidade corporal. E muitas doenças ou sintomas de doenças que você tinha, eles se reduzem drasticamente. Porque
o modo de sobrevivência, ele mexe em várias dimensões da nossa vida. E quando você consegue observar isso, você percebe que você não estava vivendo. Você estava se administrando para conseguir sobreviver. Enfim, vamos seguir aqui que eu quero explicar para vocês um conceito. Porque quando essa reorganização começa a acontecer, surge um estado dentro da gente que é o de neutralidade, do mapa de consciência do Dr. David Hawkins. Espera aí que eu vou abrir aqui. Então, esse mapa ele é sobre um ponto de virada da consciência humana. Abaixo de 200, a gente tem os estados que são marcados por sofrimento, por esforço, por reatividade. São aqueles estados onde a nossa energia está voltada principalmente para defesa, para compensação, para sobrevivência psicológica. Então, tudo que você vê aqui, ó, de vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, todos esses níveis, eles têm uma coisa em comum. A vida, ela é conduzida por reação. E talvez você nunca ouviu falar disso dessa forma, mas existe um ponto específico nessa escala que muda completamente a sua experiência de vida. Então presta atenção. Quando você vive em modo de sobrevivência, é como se a sua vida fosse comandada principalmente por essas camadas de emoções negativas. Você reage, você se defende, você tenta controlar, você vive em esforço, você vive tentando evitar dor ou buscando algum tipo de compensação emocional. Nesses níveis, a tua energia é usada para proteger a identidade, para prever uma rejeição, para evitar um conflito, para manter a aprovação. Ou seja, a vida ela é dirigida por mecanismo de proteção. E isso é exatamente o que acontece quando a pessoa está no padrão de people pleasing. Ela tenta se proteger e se adaptar para ter pertencimento. E ela está reagindo à vida. Já a neutralidade, que é ali em cima da coragem, que é nos níveis acima de 200, é quando você não tem mais essa reatividade. Você está num estado em que as coisas deixam de ser movidas por medo, por urgência, por compensação. E aí, aqui existe um ponto muito importante, gente. Neutralidade não é apatia, tá? Não é resignação. Deixa eu mostrar aqui. Neutralidade, gente, é estabilidade. É quando acontece um problema, mas ele não sequestra mais você. É quando vem um gatilho, mas ele não pega mais o volante. É quando a emoção aparece, mas ela não define mais quem você é. É quando você para de viver abaixo da sua consciência. É quando você tem realmente tomada de consciência das suas ações e escolha. E aí é onde você tem flexibilidade interna. Você não precisa mais controlar tudo, você não precisa mais vencer todas as discussões, você não precisa ficar provando seu valor o tempo inteiro, você consegue lidar com a realidade sem entrar em luta com ela. E para mim esse foi o grande divisor de águas, porque eu já estudava desenvolvimento humano, espiritualidade, manifestação, cocriação da realidade, eu tinha conhecimento, consciência, mas eu percebia que existia alguma coisa em mim que ainda estava presa nos níveis de sofrimento. Meu corpo ainda estava reagindo como se eu tivesse em sobrevivência. E quando eu consegui revelar essa questão do people pleasing dentro de mim, a charada se resolveu, porque ali abaixo dos 200 que eu mostrei antes, você está reagindo à vida, você está tentando se proteger, tentando se adaptar, tentando manter pertencimento. E a partir da neutralidade, você começa a não precisar mais reagir automaticamente. Você tem espaço interno entre o estímulo e a resposta. E é exatamente nesse espaço interno que surge a possibilidade da tua consciência conduzir a própria vida. Você começa a realmente ser quem está no volante das coisas, dos acontecimentos, das escolhas. E foi a partir dessa compreensão que eu comecei a estruturar o processo de transição do modo de sobrevivência para o que eu chamo de ponto zero. E esse processo, ele acontece em fases, e foi exatamente isso que eu comecei a testar em mim mesma. Um processo que é muito simples, mas extremamente profundo.
que é a parte mais prática que eu vou trazer agora, porque só você entender o padrão é uma coisa, mas para você sair dele na prática é outra completamente diferente. Então eu vou te mostrar agora como que eu fiz e como que você pode fazer esse processo também. Bom, então agora vamos ao como. Veja que eu tenho aqui 4 passos até chegar à neutralidade, sendo que o passo 2 são simultâneos, né? Presta bem atenção, vou até falar mais devagar, porque essa é a parte que mais interessa desse vídeo. O que exatamente eu fiz em 45 dias, tá? No meu caso, esse processo levou 45 dias para me tirar do estado muito claro de sobrevivência, que eu já falei antes, e me colocar na neutralidade. Bom, o primeiro passo, então, não é você simplesmente mudar e decidir que vai ser uma pessoa empoderada. O primeiro passo é você ver com clareza o que está acontecendo dentro de você. A maioria das mulheres tenta corrigir um padrão que ela nem consegue enxergar direito. Ela sente ansiedade, sente culpa, sente urgência, mas não consegue identificar qual que é a identidade que está dirigindo o comportamento dela naquele momento. Então, a primeira fase do processo é desenvolver o que eu estou chamando de consciência aplicada. Consciência aplicada significa você conseguir observar 3 coisas ao mesmo tempo. 1. O que está acontecendo no teu corpo? 2. O que está acontecendo na tua mente? Que pensamentos estão passando por aí? 3. O que está acontecendo nas suas emoções? Por exemplo, você envia uma mensagem para alguém e aí a pessoa demora para responder. O que acontece dentro de você? Talvez seu corpo fica tenso, talvez a mente comece a pensar, será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu deveria me explicar melhor? Talvez eu preciso mandar mais uma mensagem para essa pessoa. Esse é o momento de você observar, sem corrigir nada, sem mudar o comportamento ainda, sem tentar virar uma versão melhor de você mesmo. Esse é o momento de você apenas observar e identificar. Essa é a identidade adaptativa tentando assumir o controle. Você observa as emoções, você observa as sensações que você tem no corpo, mas sem interferir e sem resistir. Você permite que a sua consciência observe. E enquanto você percebe os impulsos do corpo em pensamento, dos impulsos do corpo, né? No pensamento, você começa a nomear essa identidade antiga, tá? Então, deixa eu dar outro exemplo. Alguém faz algum comentário que te deixa incomodada. Imediatamente surge aquele impulso, né? De se explicar, de justificar, de suavizar o clima. Nesse momento, você apenas reconhece. Esse impulso é o meu padrão antigo. E observa as suas emoções, observa seus pensamentos, observa o que está acontecendo no seu corpo, tá? Deixa eu abrir aqui para falar uma outra coisa. Gente, essa fase, ela é extremamente importante, tá? Porque o automático, ele só tem poder enquanto ele está invisível. Se você começa a enxergar o padrão com clareza, metade da força dele já se dissolve. E aqui tem uma coisa fundamental que eu sempre digo para as minhas clientes, para as minhas mentorandas, para as minhas alunas. People pleasing não é a sua essência. Ela é uma adaptação, ela é uma estratégia que o seu sistema nervoso aprendeu para manter a segurança relacional, mas isso não define quem você é, tá? Só que assim, perceber esse padrão, ele não é suficiente, claro. E por isso que eu sempre falo que só você, por exemplo, ir num psicólogo e falar e entender aquilo que você está vivendo não é suficiente, ele é 50%, tá? Eu já vou explicar o segundo passo, mas eu acho importante eu trazer um detalhe importante que quase ninguém fala, gente. Olhar para esse padrão sozinho é muito difícil. Eu vou explicar de uma forma assim muito honesta. Quando a gente estuda Jung, por exemplo, o ego, ele não é um vilão, é alguém mau. Ele é a estrutura de consciência que organiza a experiência do eu. Então, ele ajuda a pessoa a manter continuidade, identidade, adaptação e funcionamento na sua vida cotidiana,
tá? O problema é que, quando essa identidade foi construída em cima de estratégia de sobrevivência, o ego passa a proteger justamente aquilo que está te deixando doente. Então, ele não faz isso porque ele é mau. Ele faz isso porque, para ele, aquilo foi o que garantiu a sua sobrevivência psíquica até aqui. Na prática, o ego, ele entende assim. Se eu parar de agradar, eu perco o vínculo. E vínculo é essencial para sobreviver. Se eu não me explicar, eu corro risco. Se eu não controlar o ambiente, alguma coisa ruim vai acontecer. Se eu deixar de ser essa personagem adaptada, eu vou deixar de ser amada, de ser aceita, não vou estar mais em segurança. E aí, quando você começa a mexer nesse padrão, principalmente o primeiro passo, que é olhar e identificar ele, o teu ego entra em alerta. E é por isso que esse processo é um pouco difícil de fazer sozinha, porque muitas vezes o próprio ego está tentando observar o ego. E aí ele distorce, ele racionaliza, ele minimiza, ele justifica, ele cria narrativa. Ele diz que não é bem isso, ele diz que você está exagerando. Ele diz que depois você vê isso, não vamos fazer outra coisa da vida, não vamos olhar para isso agora. Ou ele até deixa você enxergar o padrão, mas ele não deixa você sustentar a mudança. Ele começa a trazer pensamento de sabotagem, de urgência, de culpa, de medo, de dúvida, de confusão. E não é porque ele quer ser o mal, mas porque pro ego, aquilo que é conhecido, que é familiar, parece que é mais seguro do que aquilo que é novo. Mesmo quando aquilo que é conhecido está te deixando doente. E é por isso que eu realmente penso que esse tipo de processo, no mundo ideal, ele precisa ser feito em mentoria, porque você precisa de um espelho externo, de alguém que consegue ver o que você, que está ali dentro daquela estrutura, ainda não consegue ver com clareza. Alguém que consiga sustentar a sua lucidez, falar, não, volta aqui, a tua consciência, né? Puxar para a tua consciência quando o teu sistema entra em pânico. Alguém que te ajuda a não confundir o que é sabotagem, o que é intuição, o que é medo, o que é verdade, o que é urgência, o que é direção. Eu só consegui fazer isso sozinha porque, na prática, eu não fiz completamente sozinha. Eu criei uma inteligência artificial para me mentorar. Eu criei um clone meu, um espelho estruturado, um lugar para onde eu levava os meus pensamentos, eu levava as minhas ativações, os meus gatilhos, as minhas dúvidas, para eu não ficar girando sozinha dentro daquela estrutura mental lá do ego. Então, mesmo quando eu parecia estar fazendo esse processo sozinha, eu tinha uma ajuda, eu tinha um espelho externo me devolvendo a clareza. Isso fez muita diferença, gente, porque uma coisa é você identificar o padrão. Outra coisa muito diferente é você conseguir não obedecer a ele quando o ego começa a gritar na tua cabeça. E para isso, você precisa ter um grande nível de consciência, de observação, de autoobservação. Uma outra forma que talvez fosse possível conseguir isso, ao invés da inteligência artificial, seria com a prática de meditação, mas aí diversas vezes ao longo do dia, para você puxar a tua consciência para o comando e não deixar o teu ego comandar, né? A resposta ela é sempre fácil quando a gente estuda na teoria, né? Quando, por exemplo, quando o seu pensamento tem alguma emoção dessas aqui, ó, por trás, humilhação, arrependimento, irritação, toda vez que você tá aqui, ó, com alguma dessas emoções, do estado do ter, é seu ego. No ter, ele tá sempre em sobrevivência. No fazer, ele fica um pouco mais assim, nebuloso, tá? Mas ainda tem ego. Quando o pensamento e a ação estão coordenados com a consciência, aí sim ele vem dos lugares do que a gente chama do ser. Deixa eu voltar aqui. Mas como eu disse para vocês, gente, na prática, na experiência diária, no meio do gatilho da situação, essa teoria fica bem desafiadora de se auto-observar. Mas não é impossível, tá?
Então, vamos lá aprender a fase 2. Então, a fase 2, ela é formada por 2 etapas. Você vai começar com a desidentificação e quando você perceber que é necessário, você joga uma técnica de regulação somática. Depois que o padrão ele ficou visível, acontece o processo de desidentificação mental e regulação do corpo, porque só perceber o padrão não é suficiente, porque o seu corpo ele está programado para reagir como se o comportamento fosse o necessário para sobreviver. Então, o primeiro comportamento que você vai ter, o primeiro movimento que você vai ter nessa fase 2 é não obedecer ao automático. Isso significa algo assim, ó. Quando surge o impulso de responder imediatamente para aliviar uma ansiedade, você pausa e sustenta aquela ansiedade. Quando surge a vontade de você explicar demais, você para. Quando você tem aquela vontade de resolver qualquer desconforto que você está sentindo no seu corpo, você pausa. E aí você começa a perceber que existe um pensamento acontecendo, existe um gatilho, uma ativação no seu corpo acontecendo, mas você não entrega o volante para eles. E esse é o processo de desidentificação. Você começa a perceber que o seu pensamento não é uma ordem, que o seu impulso não é um comando. Eles são apenas atividades do sistema nervoso. E sempre usando aquela frase que a gente falou, né? Ah, isso é a minha identidade antiga. Isso é o meu padrão people pleasing falando. Ah, não fala meu não pega para você. Fala, isso é o padrão. Ao mesmo tempo em que isso acontece, entra o segundo elemento que eu falei, que é a regulação somática, porque você pode até mudar a sua mente, tentar fazer uma reprogramação mental, mas o corpo continua ativado. Você pode ter ansiedade, urgência, aperto no peito, agitação. E se você tentar controlar isso só com a mente, muitas vezes o padrão vai comandar você. Então, aí você vai usar a ferramenta de regulação fisiológica mesmo, né? De respiração, de sentir o contato do pé no chão, de nomear 5 coisas que você está vendo, ouvindo, cheirando, paladar, né? Percebendo todas as sensações físicas, para trazer a atenção para o aqui e para o agora, para entender que você está seguro aqui e agora. Essas práticas são práticas de regulação somática, não são práticas, como que fala? Aquelas práticas de só, paz e amor. Depois eu vou tentar lembrar o nome da diferença das práticas, tá? Mas essas práticas somáticas, que agora eu não tô lembrando o nome da outra, elas ajudam o seu sistema nervoso a entender que não tem uma ameaça real naquele momento. Porque o padrão de people pleasing, ele está ativando aqueles circuitos que seu corpo usaria diante de um perigo real, por exemplo, de um leão na sua frente, de um problema de vínculo lá do passado. Então, a gente precisa interromper o sistema automático com a mente e o corpo precisa receber sinais de que ele está seguro o suficiente no agora, no presente, para sair do modo de ameaça. E aí, quando a gente consegue trazer o corpo para esse novo movimento fora do estado de ameaça, e essa identidade adaptativa começa a perder força, começa a surgir uma pergunta. Quem que vai dirigir agora? Porque antes quem estava dirigindo a sua vida era a tua parte da psique que tentava evitar a rejeição, que queria manter vínculo, que queria controlar o ambiente, que queria agradar para não perder pertencimento. Essa é a identidade adaptada. Mas quando você começa a sair desse padrão, o sistema entra num território novo. E aqui entra a consolidação da identidade adulta. O item 3. A identidade adulta é aquela que consegue tomar uma decisão com critério, tolerar um desconforto sem entrar em pânico, se posicionar sem entrar em guerra, não se abandonar para manter uma aprovação. E muitas pessoas que cresceram com people pleasing, nunca tiveram uma referência clara do que é uma adultez emocional.
Elas aprenderam adaptação, aprenderam a ler ambiente, aprenderam a evitar conflito, mas não aprenderam a sustentar a própria posição com regulação interna. Então, nessa fase, a gente começa a criar novas referências de comportamento, tá? Por exemplo, responder alguma coisa depois de algumas horas, em vez de ter aquela urgência de responder agora. Conseguir dizer para o outro, eu vou pensar sobre isso, ou agora eu não vou resolver isso. Ou simplesmente tolerar o silêncio sem correr com aquela urgência de preencher o espaço. Essas pequenas mudanças, gente, são muito poderosas, porque elas começam a ensinar o seu sistema nervoso, que tem uma neuroplasticidade incrível, que o mundo não desmorona quando você deixa de se adaptar no piloto automático. E aí, com o tempo e com a repetição, essa nova postura, ela começa a se tornar natural. E aí, entra o ponto 4. Deixa eu pôr aqui um pouquinho mais para cima. Quando o padrão antigo, ele perde força, e aí você tem esse lugar da identidade adulta começando a se estabilizar, a gente chega no que é a última fase, que é o que eu chamo de ponto zero. O ponto zero, ele é o estado onde você não reage mais a partir daquela identidade adaptativa, mas você também não está tentando performar uma nova versão, entende? Então você fica completamente presente. Você está regulada, você está consciente, você consegue perceber seus pensamentos, suas emoções, seus impulsos, sem ser arrastada por eles. Só que existe um desafio nessa fase, porque quando a identidade antiga, adaptativa, do people pleasing perde força, surge uma sensação de vazio. É uma sensação de não saber exatamente como agir, uma sensação de um desconforto, do não ter nada familiar aqui onde eu posso me apoiar. Essa experiência, gente, inclusive, ela foi descrita por um filósofo chamado Heidegger. Ele nomeou como a angústia existencial, que é o momento em que a pessoa percebe que ela não pode mais voltar para o automático antigo, mas ela também está aprendendo a sustentar uma nova forma de existir. E eu acredito que muitas pessoas podem recuar aqui nesse ponto, porque vai tentar preencher o vazio rapidamente e voltar para o padrão antigo, ou criar um novo personagem de empoderamento. Mas, para você sustentar o ponto zero, é algo bem diferente. Significa você tolerar esse espaço. O espaço de não saber, de não ter uma resposta imediata, tolerar o silêncio, tolerar que muitas vezes o ambiente vai se reorganizar inteiro sem você estar no controle, sem você estar fazendo alguma coisa ativa ali. E com o tempo, vai ficando muito interessante esse movimento, porque as reações elas diminuem, a urgência desaparece, o corpo ele se regula mais rápido. Você começa a perceber que muitas situações que antes estavam ocupando horas ou dias da sua mente agora passam assim em minutos, porque você não está mais sustentando a identidade que precisava reagir a tudo. Esse é o momento em que o sistema realmente sai do modo de sobrevivência. E aí a sua vida deixa de ser dirigida por aquele medo de perder vínculo e passa a ser dirigida pela sua própria presença. Então, que é o que eu chamo de novo de ponto zero. Ops. Parei, voltei. Acho que até ficou aparecendo aí eu atendendo aqui o telefone. Bom, gente, então deixa eu voltar. Depois que eu entendi esse padrão em mim, eu comecei a observar com mais atenção algumas pessoas ali do meu convívio, né? E isso me marcou bastante.
Porque eu percebi que eu tenho pelo menos 3 mulheres próximas que estão ali com mais de 60 anos, que são people pleaser em um nível extremamente profundo. E quando você observa uma pessoa que viveu a vida inteira nesse padrão, você começa a enxergar o custo disso. Eu vejo, por exemplo, essas mulheres demorando 3 dias para escrever uma mensagem no WhatsApp, não porque é lenta de digitar, porque elas escrevem, apagam, reescrevem, fica com medo de ter falado errado, fica tremendo de ansiedade. Depois aí envia a mensagem, fica mais 2 dias remoendo se falou certo, se falou errado. Fica nesse nível de tensão constante. E quando você olha para o corpo dessas pessoas, você começa a ver uma coisa muito séria. Doença física, problema crônico, cansaço profundo, problema digestivo, dor constante. E quando eu fui estudar mais profundamente o people pleasing, eu comecei a perceber algo bem importante, que esse padrão, ele não cobra só um preço emocional, ele cobra um preço físico ao longo da vida. É um pouco do que eu coloquei no e-book, que você consegue ali receber gratuitamente depois que faz o quiz. Porque assim, o que começa com um padrão relacional na infância, que é aquela necessidade de agradar, de pertencer, de prever, de evitar conflito para preservar o vínculo, vai ativando o sistema nervoso ao longo de décadas, e isso vai se acumulando. É como se fosse um copo que vai sendo enchido. Quando você tem 20 anos, talvez aparece ali como uma ansiedade. Quando você tem 30, aparece como uma fadiga. Quando você tem 40, aparece problema hormonal do estômago, bruxismo, tensão muscular, cortisol desregulado. Se isso não é olhado, não é tratado, não é reorganizado tão cedo, na terceira idade o copo transborda em forma de doenças muito maiores. E aí, quando eu olhei para essas 3 mulheres que eu conheço, eu consegui relacionar muitos problemas de saúde delas com uma vida inteira de adaptação. Uma vida inteira servindo ao outro, uma vida inteira deixando de ser quem elas eram para caber no outro, sem descanso, sem espaço para si mesma, sem permissão para existir com autonomia. E isso me deu uma tristeza, assim, muito grande, porque eu pensei, gente, quantas mulheres vivem ou vão viver a vida inteira desse jeito? E aí eu comecei a perceber também que isso não acontece só na terceira idade. Então não era só essas mulheres mais velhas, eu também comecei a observar com profundidade 3 mulheres entre 35 e 45 anos que são também do meu convívio próximo. Temos de Matrix e temos espiritualizadas desse jogo. E nessas o padrão está aparecendo de outra forma. Elas estão presas em relacionamento abusivo. Um relacionamento afetivo que elas sabem que é tóxico, que elas sabem que está destruindo a saúde delas, que já impactaram o trabalho, as finanças, a estabilidade emocional, e mesmo assim elas não conseguem sair. E algumas delas sabem, elas têm consciência, mas elas não conseguem agir. E quando você observa isso com mais profundidade, né, você percebe que muitas vezes a raiz não é a falta de inteligência, não é falta de informação, não é falta de força, é people pleasing. É uma vida inteira organizada em torno de não desagradar, não provocar conflito, não perder o vínculo, não decepcionar o outro. Ou seja, minimizar quem eu sou, o meu desejo, o que eu quero, a minha verdade, em prol do outro. Olha que grande conflito interno. Quando esse padrão ele domina a identidade da pessoa e ela começa a tolerar coisa que não deveria ser tolerada, isso vai corroendo a prosperidade inteira da vida dela. Deixa eu mostrar só, fazendo um parênteses aqui muito importante. Muita gente confunde prosperidade com dinheiro, mas prosperidade é muito mais que isso, tá?
Prosperidade inclui a saúde física, a paz mental, a regulação emocional, os relacionamentos harmoniosos, a realização profissional e pessoal, seu senso de propósito, sua conexão espiritual. E aí, por exemplo, quando a gente fala de prosperidade e uma pessoa vive com o sistema nervoso organizado no modo de sobrevivência desde a infância, ela constrói uma identidade adaptativa que limita todas essas áreas da vida. Conforme os anos vão passando, as dificuldades tendem a aumentar. A saúde se desgasta, os relacionamentos se tornam mais difíceis, a energia diminui, a sensação de direção da vida desaparece. E aí, quando você trabalha a regulação e sai do modo de sobrevivência, a tendência é oposta, né? A prosperidade começa a expandir. E aí, falando de dinheiro em si, dinheiro, riqueza, é uma consequência de uma pessoa que tem prosperidade, como aqui nesse contexto, né? Enfim, foi aí que eu percebi que isso tudo precisava ser organizado em um método, que eu acabei de explicar para vocês aí como que você faz, porque o sistema nervoso vai deixar de reagir o tempo todo ao ambiente, você começa a passar a viver com muito mais estabilidade interna. Quando eu comecei a perceber tudo isso em mim, nessas mulheres mais velhas, nessas mulheres também da minha idade, eu senti uma coisa muito forte, que foi uma tristeza e uma responsabilidade, né? A tristeza porque esse padrão é silencioso, porque ainda é pouco falado, e a responsabilidade, porque eu falei, gente, eu não quero que mais mulheres cheguem aos 60 anos vivendo desse jeito, não quero que elas fiquem doentes, exaustas, sentindo que viveram a vida inteira para sustentar o outro, sem nunca ter vivido a própria vida. E foi nesse momento que eu decidi empacotar esse processo que eu fiz em mim mesma e transformar isso num método. E aí nasceu o que minha consultoria lá de marketing digital me ajudou a nomear como engenharia de identidade. Ele nasceu primeiro da minha investigação interna e hoje eu disponibilizo para outras mulheres que também querem sair desse lugar de sobrevivência. Porque, como eu disse, você entender o padrão é importante, mas entender é metade do caminho. A outra metade é você agir, né? Foi isso exatamente que eu fiz. Mas aí agora você provavelmente está pensando assim, nossa, então agora ela vai me vender essa mentoria. E talvez até você tá feliz por isso pensando, né? Nossa, ótimo, tem um caminho aqui para eu conseguir sair desse lugar. Só que não é bem assim, porque agora vem a outra parte da história. O que aconteceu comigo depois que eu estava já há cerca de 40 dias dentro do meu processo de engenharia de identidade, já vivendo alguns dias nessa sensação da neutralidade, né? Num patamar de consciência que eu acho que eu nunca imaginei chegar, né? Lembra que aqui, depois que você sustenta o ponto zero, tolera o desconforto do vazio e passa pela angústia ali existencial, a gente acessa a neutralidade, né? Então eu vou continuar a história para vocês quando eu permaneci por um tempo sustentando ali o ponto zero, até que o vazio não fosse mais desconfortável para mim. Quando eu passei por esse momento, tudo aquilo que parecia um objetivo claro da minha vida começou a perder força. E essa parte da história acho que foi muito mais transformadora para mim, porque a princípio eu tinha desenhado que após o ponto zero eu iria escolher uma identidade, uma linha do tempo, incorporar ela, manifestar a realidade dos meus sonhos, porque eu sempre gostei de metafísica e dessa parte de cocriação de realidade. Mas quando eu atravessei o processo de desidentificação, cheguei no ponto zero, nesse lugar do corpo estar regulado, da mente não ficar em guerra com a realidade, da identidade antiga não estar dirigindo as decisões e independentemente do que acontecesse no meu externo, essa situação de regulação basal era permanente. Eu entrei, como eu disse, na
nisso que a filosofia existencial chama da angústia existencial, do pensamento ali do Heidegger, né? Que a angústia, ela não é simplesmente uma ansiedade psicológica, é uma experiência um pouco mais profunda. A angústia, ela surge quando as estruturas que organizavam a nossa identidade, elas começam a perder força. Quando os papéis que a gente tinha, que definiam a gente, deixam de fazer sentido. Quando as narrativas que sustentavam a nossa escolha deixam de parecer necessário. Nessa angústia existencial, o mundo ele continua existindo exatamente igual, mas as referências internas que diziam quem você era começam a desaparecer. E Heidegger descreve esse momento como um encontro com a própria liberdade. Só que essa liberdade pode ser profundamente desconcertante. Por quê? Porque quando a gente está preso em identidade automática, que é de agradar, que é de corresponder, que é de adaptar, que é de sobreviver, parece que existe uma direção. Mesmo que essa direção esteja deixando a gente doente, você tem um caminho. Mas quando essas identidades começam a cair, surge uma pergunta muito radical. Quem eu sou? Sem essas estruturas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Muitas coisas que eu gostaria de ter, que eu fiz quadro dos sonhos, ou coisas que eu gostaria de fazer, que eu tinha imaginado para minha vida, que eu queria manifestar, que eu achava que era o meu objetivo, parece que perderam sentido. Então, se você estiver curioso, eu vou entrar um pouquinho mais profundamente na minha história, caso você não me conheça muito, só para dar um contexto aqui, né? Então, em 2024, com a notícia do autismo da minha filha, eu precisei reduzir assim, drasticamente a minha carga de trabalho. Eu passei a ter de 4 a 5 horas por dia para trabalhar. Isso me obrigou a reorganizar completamente a minha logística de vida, né? Então, eu comecei a me perguntar, aquela coisa bem prática. Como que eu posso continuar criando dinheiro sem depender exclusivamente dos atendimentos ou dos cursos ao vivo? Precisava ganhar dinheiro dormindo. Foi nesse contexto que eu comecei a estudar marketing digital. Aí, em 2025, eu contratei uma mentoria para me ajudar a estruturar, a escalar meu negócio. Comecei o meu canal do YouTube. E nesse processo, eu comecei a criar muitos projetos. Em 2024, eu criei, por exemplo, a mentoria Esvaziar para Receber, que depois virou um curso chamado Esvaziar para Receber. Você pode ver aqui, acho que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, algumas aulas que eu deixei disponíveis gratuitamente para você testar, ver se você gosta da aula antes de você comprar o pacote completo. Em 2025, eu comecei a gravar os vídeos aqui do YouTube e tentar encontrar um nicho específico para atender. Né? E sendo muito honesta, gente, eu criei dezenas de projetos diferentes. Porque conforme eu mergulhava mais profundamente dentro de mim, eu ia conhecendo novas partes da minha própria identidade, novas possibilidades de exploração interna, de mudança de padrão. E a cada nova descoberta, parecia abrir uma nova possibilidade de contribuição com programa, com mentoria, com insight, enfim. Ao mesmo tempo que eu estava ali criando muitas coisas novas, eu também estava num trabalho de desconstruir muitas identidades antigas. Por exemplo, a identidade que acreditava que precisava servir o tempo inteiro, que era muito refinada no meu trabalho de terapeuta. A identidade que acreditava que precisava ser produtiva para ter valor. Essa aí eu desconstruí a partir do movimento do meu nariz quebrar. Até tem uns vídeos aí com um relato na época e as crenças que eu encontrei, os padrões, enfim. A identidade que acreditava que precisava atender a demanda dos outros com prioridade absoluta, mesmo em detrimento do meu bem-estar. Veja como isso é muito people pleaser, né? E aí, eu sempre estudei muito as virtudes, as leis do universo, sempre fui muito focada em metafísica e comecei a perceber a diferença, por exemplo, entre gentileza genuína e adaptação condicionada. Entre a generosidade verdadeira e
aquela ajuda que nasce, porque lá na infância você aprendeu que precisava ser a pessoa que dá mais de você do que você pode até suportar. E aí eu comecei a perceber coisas muito profundas. A diferença entre os papéis que eu desempenhei na vida e aquilo que realmente faz parte da minha essência. Se eu olhar para minha trajetória pessoal, ela teve muitas fases. Primeiro veio ali na juventude a fase acadêmica, corporativa, universidade, mestrado, carreira, seguindo muito daquilo que meus pais diziam que era o caminho seguro. O caminho da estabilidade financeira, dos bens materiais, do status da carreira. Depois veio uma segunda fase, que foi a fase de eu quero viver um propósito. Então eu saí completamente do mundo corporativo em 2018 e fui estudar algo que, assim, olhando agora para mim, como foi uma escolha curiosa. Eu entrei profundamente no Theta Healing, fiquei lá com a Vaiana Stable fazendo todos os cursos que existiam disponíveis na época. Passei anos estudando espiritualidade, intuição, energia, consciência. E isso sempre foi muito desafiador para mim, porque a minha mente sempre foi muito analítica. E só mais tarde eu descobri uma coisa que explicou muito disso. Porque em 2024, junto com a descoberta do autismo da minha filha, eu fiz 2 vezes, em 2024 e depois, um ano depois, em 2025, as avaliações para comprovar que eu tenho altas habilidades, superdotação, enfim. E isso explica muitas características que sempre fizeram parte de mim. A facilidade de reconhecer padrão, o hiperfoco em solucionar problema, a capacidade de estruturar sistemas, o pensamento estratégico muito rápido e uma necessidade constante de aprender e construir coisas novas. Eu não sei se você sabe, mas pessoas que têm altas habilidades têm uma mente extremamente analítica. Então, como eu disse antes, isso que eu achei curioso na minha trajetória é porque durante anos eu fiz exatamente o oposto da minha habilidade natural. Enquanto a minha mente era analítica e estruturadora, eu passei anos tentando desenvolver principalmente a intuição. Aprender a silenciar a mente, conseguir sentir, canalizar, perceber o mundo invisível. Claro que foi um processo muito importante para mim, porque ele me ajudou a abrir uma dimensão espiritual da vida que antes eu não acessava. Mas olhando com muita honestidade, também tinha esforço ali. Eu estava tentando me adaptar a um papel, que é aquele que serve o outro, que ajuda o outro, porque eu encontrei como propósito de existência o servir. Mas esse propósito de existência de servir era da identidade people pleaser. Quando eu comecei a dissolver as identidades, uma percepção muito profunda apareceu, que eu percebi que talvez eu tenha me tornado terapeuta também como uma forma de adaptação, uma forma de encontrar pertencimento. Porque você crescer com altas habilidades e com outros traços que também dialogam ali com o espectro autista, muitas vezes gera uma sensação muito profunda de não pertencimento ao mundo. Então, de certa forma, estudar a espiritualidade, ajudar pessoas, trabalhar como terapeuta, também tinha sido uma forma de construir um lugar de pertencimento, uma forma de me adaptar. E aí, quando eu fiz esse processo de remoção do faun, eu parei de tentar corresponder às expectativas, eu parei de tentar caber em uma persona, foi esse momento muito libertador que Heidegger falou, né? Que eu não preciso seguir o beabá da Matrix. Eu não preciso fazer exatamente o que os manuais de marketing dizem. Que nem, você tem que escolher um nicho. Agora você só vai falar sobre people pleasing e virar autoridade nisso pro resto da vida. Isso daí tava me deixando surtada, porque não cabe dentro de mim. Ficar treinando algoritmo, repetindo o mesmo conteúdo por anos. Virar a autoridade em um único tema. Pode funcionar para muitas pessoas, mas talvez não é a minha natureza, porque o que realmente me anima é criar projeto. É pegar
problema super complexo e criar toda uma estrutura de uma solução. É ajudar alguém a sair de um lugar que está confuso e construir um caminho claro. E talvez o meu talento esteja muito mais nisso do que em repetir um único método por décadas. E aí foi nesse momento que eu comecei a experimentar na prática um conceito que eu aprendi lá no Theta Healing há muitos anos atrás, que é o conceito de momento divino. De acordo com a Vaiana Stable, quando você está alinhado com a sua essência, as oportunidades certas começam a aparecer naturalmente, sem esforço, sem forçar, sem tentar controlar tudo. E foi nesse contexto, esqueci de pegar o livro que eu quero mostrar, que isso começou a acontecer. Deixa eu pegar o livro, só um minuto. Foi inspirada nesse livro aqui, ó, que eu me fiz uma pergunta muito simples. Deus, se eu tô livre das minhas resistências internas, eu desapego agora do meu gosto pessoal, daquilo que eu tenho aversão e rejeição, como eu posso servir ao mundo? Eu vou fazer qualquer situação que você trouxer. Depois vocês olhem sobre esse livro para entender melhor essa pergunta. No dia seguinte de eu fazer essa oração, aconteceu algo muito curioso. Uma amiga minha da faculdade, que eu não falava há muitos anos, me mandou uma mensagem, porque ela tinha visto um post sobre como que trabalha com um trabalho lá de assistente virtual. Lembrou de uma conversa antiga que a gente tinha sobre empreender, e ela veio só pedir minha opinião, e eu acabei fazendo o que era natural para mim. Abri um grupo com ela no WhatsApp, comecei a ajudar a organizar as ideias, nada tão espiritualizado, profundo, complexo, só trazendo clareza e ajudando ela nesse momento. Até porque eu tenho bagagem também com empreender. E aí, naquele momento, eu fiquei profundamente animada em estruturar a transição de carreira e o novo negócio dela. Sem esforço, sem pressão, sem precisar me convencer. Era simplesmente natural, como se o meu cérebro tivesse encontrado exatamente o tipo de problema que gosta de resolver. Pegar uma coisa que está confusa e transformar em estrutura. E ela não tem nada a ver com o tipo de persona e avatar que o marketing digital tinha desenhado. Do público que eu escolho atender, das memórias, das mentorias para as mulheres espiritualizadas e conscientes. E ainda assim, quando eu estava sem resistência, desapegada do meu desejo pessoal, do controle, só entregue para a neutralidade, para o fluxo da vida, como ele diz, essa amiga apareceu. E na verdade, foi assim que a minha carreira sempre funcionou, desde o mundo corporativo até a vida de terapeuta e instrutora. Independente de onde eu estava na vida, podia ser professora universitária, consultora empresarial, gestora de projetos de inovação, diretora de multinacional, depois terapeuta e instrutora. Todas essas carreiras que eu tive foram com leveza, por indicação, com pessoas que foram falando no boca a boca sobre o meu trabalho, confiando em mim, reconhecendo o meu potencial, reconhecendo a minha verdade, o meu compromisso com a impecabilidade. E eu percebo que talvez seja esse o meu lugar. Não necessariamente criar um método e repetir isso eternamente, mas ajudar as pessoas a reorganizar a própria vida, a sair da confusão, estruturar caminho, construir algo novo. E aí, com todas essas voltas aí da minha vida, parece que nesse momento eu tô recomeçando a enxergar a realização profissional com outro lugar. E é um lugar muito mais leve. Eu não tô mais obcecada por encontrar um propósito definitivo. Eu não tô tentando definir o que eu preciso fazer, quem eu quero atender, como é o tipo de cliente, se isso tem que ser high ticket ou blá blá blá. Eu tô só disponível. E isso é muito sobre o nível da neutralidade, né? Estar disponível para fazer aquilo que aparece diante de mim com o máximo de presença, amor e inteligência, que é o que eu tenho, possível.
disponível para aquilo que a vida coloca no meu caminho, observando quando o ego resiste, porque quando a resistência aparece, aí que eu tenho que ir para o lado oposto, e simplesmente vendo o que a vida vai fazer com isso. E talvez eu esteja começando aí uma terceira fase da minha vida. Enfim. Então, para fechar, deixa eu trazer algumas conclusões aqui. Primeiro, aprender sobre o padrão de sobrevivência já é um grande passo, mas entender sozinho não vai desmontar a sua identidade. Consciência sem agir é só dar nome para o sofrimento. Você precisa ter consciência aplicada na vida real. Por isso que eu organizei todo esse processo no método que eu chamo de engenharia de identidade, que você pode ver aqui embaixo, tem uma landing page bonita e tal. Esse processo, ele tem o objetivo da pessoa sair do modo de sobrevivência, desmontar identidades adaptativas e consolidar a identidade adulta, estável, coerente e regulada. Antes dessa transformação, por exemplo, eu vivia o tempo todo com o sistema nervoso em modo de ameaça, de alerta. O corpo ficava em hiperalerta. As decisões eram muito mais do medo do que da coerência. Eu tinha um comportamento de adaptação. Eu me explicava demais, eu agradava demais, eu me antecipava demais. Minha energia psíquica ia embora, tentando manter tudo na paz. E nas primeiras semanas do meu processo de engenharia de identidade, eu ainda ficava engatilhada, mas eu já conseguia pausar a reação automática. Eu já conseguia observar os pensamentos sem obedecer automaticamente a eles. E o corpo começou a sair do estado de alerta. E com o tempo, as relações externas começaram a se reorganizar, que é o que a gente chama da lei do espelho. Depois de mais ou menos 40 dias, eu sinto que começou a se consolidar esse lugar mais profundo do sistema nervoso estar regulado, das decisões começarem a vir de um lugar mais coerente, dos relacionamentos estarem mais simétricos, de menos culpa, menos urgência, mais presença, mais direção, mais firmeza. Então, se antes a minha vida estava conduzida pela sobrevivência, depois ela foi conduzida pela identidade adulta, não era mais a minha criança no comando. E aí foi no final disso tudo que eu percebi que eu estava de fato dentro do nível da neutralidade, que é, tá tudo bem como está. Então, se você se inspirou com essa situação do modo de sobrevivência e quer começar a entender o quanto esse padrão pode estar ativo em você, eu recomendo que você faça um quiz de diagnóstico que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Ele é gratuito e ao final você vai receber um e-book que eu escrevi que explica com mais profundidade todo esse assunto do people pleasing. E recomendo que você assista de novo esse vídeo e faça aquele passo a passo sozinha, ou você pode tentar aplicar para receber a mentoria comigo. Mas sai do lugar, muda. Porque, gente, você não imagina a paz interna que é viver fora do modo de sobrevivência. É uma coisa que não tem palavras. Porque muitas vezes a mulher acha que o problema é ansiedade, ou é baixa autoestima, ou é relacionamento, mas em muitos casos você pode ver que a raiz vai ser uma só. É ter construído a vida inteira em cima da necessidade de agradar, de prever, de apaziguar, de se adaptar. E isso precisa ser interrompido para que a vida comece a se reorganizar, para que você de fato tenha uma prosperidade. Enfim, agora tem outra coisa importante. Hoje eu tenho alguns projetos já estruturados, eu tenho cursos que trabalham diferentes partes desse processo. Por exemplo, o esvaziar para receber que eu já falei, a imersão 15.0, a comunidade protagonista de si, porque é algo que vibra no meu coração, que as mulheres possam ter autonomia, independência e serem protagonistas da própria vida, onde tem ali o acesso próximo a mim para fazer perguntas do que quer que você queira perguntar. E esses espaços, eles estão ali justamente para ajudar pessoas que querem aprofundar o seu processo interno de consciência, de transformação,
de metafísica prática, de espiritualidade ecumênica, de ter essas orientações, tá? Mas ao mesmo tempo, como eu disse no final do meu grande filme aqui, que já virou esse vídeo, uma coisa ficou muito clara para mim depois de tudo que eu vivi. A complexidade de um ser humano não cabe perfeitamente dentro de uma caixa. Nem sempre dá para eu resumir a vida num pacote fechado de mentoria, num pacote de um curso. Mesmo no meu próprio processo da engenharia de identidade. Porque nesses 45 dias eu não trabalhei só o people pleasing. Eu mexi em vários outros padrões, nos padrões de pertencimento, de valor próprio, de identidade, do excesso de espiritualização da vida. Mexi em autocrítica, autojulgamento, excesso de exigência, entre muitas outras coisas, inclusive o modo de sobrevivência do Fight or Flight or Freeze. Então, hoje, eu também estou aberta a algo que talvez esteja mais alinhado com essa natureza que eu tenho. Das mentorias individuais, de desenvolver projetos, de trabalhos onde eu possa ajudar alguém a organizar um projeto específico da vida. Pode ser um projeto profissional, um momento de confusão existencial, uma fase de reorganização interna, ou um projeto que a pessoa quer tirar da mente e colocar no papel. Porque uma coisa que eu finalmente percebi sobre mim é que eu gosto muito de fazer isso, pegar uma coisa que está confusa e ajudar a estruturar um caminho. Se isso fizer sentido para você, você pode entrar em contato e conversar comigo para a gente montar um projeto juntas. E para fechar, então, se você quiser acompanhando aí a minha jornada, esse processo de descoberta, de construção de identidades, de linhas do tempo, de projetos, você pode se inscrever aqui no canal, porque no fim das contas isso tudo aponta para a mesma coisa, né? Que é você deixar de viver no automático, começar a permitir que a sua autenticidade exista e se torne verdadeiramente protagonista da sua vida, né? Enfim, gente, até mais, até o próximo vídeo.